Olá pessoal, estou tentando entrar aqui, o pessoal já está entrando aí, vamos ver quem está entrando, vou aguardar um minutinho. Como é que está o som aí? Pelo menos me digam se o som está legal, vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, vou aguardar uns minutinhos para o pessoal entrar. Como é que está o som aí, gente? Tá bom? Tá dando para me ouvir legal? Primeira vez aqui no TikTok fazendo live, já fiz live em outras plataformas, mas aqui vai ser a primeira. O som tá ok, o pessoal tá dizendo aí. Legal. É o seguinte, como é que nós vamos fazer essa live? Essa live vai ser com participação de vocês. Quando a gente participa, fica mais interessante. E mesmo que a gente erre alguma coisa, dando opinião, falando alguma coisa, não tem problema, o interessante é a gente participar, fica mais interessante, fica mais gostoso e a gente aprende mais. Então a primeira coisa que eu queria que vocês me falassem é da onde vocês são. Então vamos dizer aí da onde vocês são. Eu estou falando de Ribeirão Preto, é uma cidade do estado de São Paulo, deixa eu ouvir mais, ler aqui. Bahia, Rondônia, uau! Maricá, Sergipe, caramba, Blumenau, Grande Mato Grosso, Limeira, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Piauí, gente querida, São Paulo interior, Natal, BH, Cuiabá, Dom Eliseu, Pará, Maranhão, Pindamonhangaba, Rio Branco. Cheguei, Brasil! Cheguei! Ranchinho, Araguaia, Tocantins, Belém, Nazaré, gente querida do meu Brasil. Beijão para vocês. Eu sei que vocês querem respostas, mas primeiro a gente tem que se apresentar, né? Primeiro eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, gratidão a todos vocês que têm acompanhado meus vídeos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, olha, primeiro, tudo que eu faço todo dia é o que eu faço mesmo. Eu não sou um teólogo que vive de teorias, eu estudei teologia, estudei outras coisas, né? E o que eu faço é aquilo que eu passo para vocês todo dia, tá? Então é dentro disso que nós vamos fazer essa primeira live aqui. Não vai ser uma live cansativa, espero não demorar muito tempo, mas a gente vai falar algumas coisas, rudimentos. O que é rudimentos? É o básico. Jesus falava o básico. Depois veio Paulo, explicou um pouco mais, e a gente pode ir pela teologia depois, mas hoje nós vamos falar o básico para tirar algumas dúvidas. O meu canal não é canal para debater religião. Meu canal não é canal para debater, nem para humilhar, nem para desmerecer a fé de ninguém. E também esse canal não é para extorquir as pessoas, para pedir dinheiro, para vender curso, nem nada. Porém, eu estou vendo aqui passar aqui umas rosinhas, alguma coisa. Eu sei que algumas pessoas são gratas e já me pediram até Pix para passar aí. Eu sei que no TikTok você pode oferecer alguma coisa, R$1, R$2. Eu não estou pedindo nada, tudo que você vai ter aqui é de graça, nessa e outras lives vai ser de graça. Mas se você tem um coração grato, quer mandar alguma coisa, eu não vou ser hipócrita de não receber. Vamos investir para esses vídeos alcançarem mais pessoas, ok? Primeiro, rapidamente, vou me apresentar. Muita gente pergunta que religião que você é, o que você é. Bom, desde os 18 anos, alguns dias atrás, eu sou evangélico, vamos titular assim, né, para você ter um norte. Fui pastor de instituição, fui bispo de uma igreja internacional e eu cheguei a fazer programas na televisão, mais de 5 horas por dia, todo dia lá fazendo programa. A igreja que eu participei, a Igreja Maná, que é uma igreja internacional, tem no mundo inteiro. Foi lá que eu aprendi as primeiras coisas a respeito do poder da palavra.
Depois nós nos desligamos dessa igreja, nós tínhamos a nossa própria comunidade aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, comunidade missionária, e ficamos por muito tempo. Até os desdobrados, fui tendo algumas experiências com Deus e resolvemos na pandemia parar e eu começar a fazer as pregações só online. Esse é a minha historinha pequena para vocês, ok? Sem delongas, vou começar aqui a falar alguma coisa. Depois, mais tarde, eu vou abrir para perguntas, tá? Porque eu não sei como é que eu vejo essa live ou esses comentários que vocês estão mandando no computador. Eu não sei, realmente eu não sei. Vamos lá. Vamos falar sobre a criação. Agora é prestar atenção, hein? Eu vou pedir para vocês, nós vamos fazer uma sala de estudos como é feita em Harvard. Lá o professor não escreve tudo na lousa para as pessoas copiarem. Lá as pessoas são estimuladas a pensar e participar. Então, quando eu falar algum versículo aqui, eu vou pedir para vocês aí procurarem ou no Google ou na Bíblia, quem tem a facilidade de procurar, e passar o versículo aqui, escrever nos comentários para as pessoas, ok? Vamos lá. Vamos começar como tudo começou. Todo mundo pergunta, quem é Deus? Bom, aquela figura daquele Senhor sentado num trono não é Deus. Isso aí é o imaginário popular das pessoas. Ah, mas no Velho Testamento está escrito que ele é o rei, que ele se assenta no trono. Bom, veja bem. Há uma coisa que as pessoas precisam entender. Quando você vai falar com uma criança, você fala, o quadrado da hipotenusa é igual 3 vezes A. Você não fala isso, porque primeiro ele não sabe nem o que é quadrado de hipotenusa, ele não sabe nem o que é hipotenusa. Quando você vai falar com uma criança, você diz assim, o papai do céu, ele lá de cima ele fica olhando para você. É assim que você fala. No Velho Testamento, nós temos que entender que as pessoas eram rudes, eram quase bárbaros. Pouquíssimos tinham instruções. Imagina que Deus para falar com eles tinha que apelar para o que eles conheciam. O que eles conheciam? Reis. A autoridade para eles era um rei que tinha um trono, que tinha um cetro, que tinha soldados à sua disposição. Então, o Velho Testamento é quase todo escrito nessa forma para que as pessoas entendessem. Quando Jesus veio, ele veio falar para camponeses, para pessoas que trabalhavam na terra. Então ele usou a linguagem de camponeses. Agora imagine, só para você ter uma ideia. Eu vou te falar uma coisa aqui, que Deus, ele não é um homem. Ele não é uma pessoa como nós, assim, de carne e osso, tem um corpo, tem olhos. Ah, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Então é para a gente entender que ele está em todo lugar, mas ele não tem olhos em todo lugar. Nós vamos falar sobre isso. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Deus não é um homem, ele não é uma pessoa. Deus não é um Deus punitivo, um Deus que fica lá no céu procurando, deixa eu ver aqui, quem que eu vou matar hoje? Aquela pessoa ali está sem santidade, eu vou mandar um câncer para ela aprender. Eu vou permitir que o diabo use fulano para... Essas coisas estão no imaginário das pessoas. Ah, mas a Bíblia diz isso. Entenda, de uma vez por todas. A linguagem que foi falada no Velho Testamento e até mesmo no Novo Testamento é para que as pessoas entendessem, tivesse uma percepção mínima, mas não é isso. Imagine aqui o que eu vou te falar. A Bíblia nos fala que Moisés subiu no monte, e lá no monte ele viu um fogo ardente numa árvore, na sarça. Se alguém achar o versículo aí para mim, coloca aí. Logo quando ele chegou no monte, ele subiu o monte, ele chegou em cima do monte, ele olhou, tinha uma sarça, que era uma árvore. E a árvore estava pegando fogo, mas não se consumia, é isso que a Bíblia diz. Era um fogo que não consumia a árvore.
Por que que Moisés escreveu que viu um fogo? Porque ele não sabia o que era energia. Ele não tinha percepção no entendimento dele, ele nunca tinha visto energia. Então ele não podia dizer, eu vi uma energia, uma nuvem energética, era Deus. Ele não viu isso. Então ele... Uai, o que é isso? Alguém me pôs um chapéu aí? Gente, se essas coisas acontecerem aí, não sou eu, hein? Não estou me mexendo em nada. Então é o seguinte. O que aconteceu? O que aconteceu? Alguém me explica o que é esse chapéu aí? Ai, meu Deus do céu. Então, peraí, gente, não vamos falar de pecado agora. Vamos falar, eu estou falando da criação. Eu estou falando como foi escrita a Bíblia para a gente entender. Então, Moisés, ele escreveu aquilo que ele estava vendo, o mais perto que ele conhecia. Ele conhecia fogo, ele não conhecia energia. Então ele disse, eu vi um fogo numa sarça, numa árvore, mas não consumia. Então não era fogo, era energia. Deus é energia. Deus é energia pura. Só que essa energia, esse ser que nós conhecemos como Deus, como Criador, são presentes que eu estou recebendo? Obrigado, eu nem sabia que era. Obrigado, gente. Essa energia, ele é um ser pessoal, ele pensa, ele é pensante, ele é sábio. Então, como é que a gente pode explicar? Vamos tentar explicar do rudimento mais básico. Aliado à ciência, aliado ao que nós conhecemos da física quântica. Imagine que Deus era um ponto, era uma energia condensada. Eu estou aqui mostrando a minha mão para você entender. Ele era uma energia condensada. Ele pensa, ele é sábio, ele fala, ele conhece tudo, é uma energia pura. Ele está aqui. Então, ele resolveu criar o universo. Mas como ele resolveu criar o universo? Ele expandiu. Ele expandiu. Ele expandiu. Como que ele expandiu? Deixa eu achar uma linguagem. Êxodo capítulo 3, versículo 2 até o 4. Quem quiser procurar lá depois, Êxodo capítulo 3, versículo 2 até o 4. Foi quando Moisés falou com Deus. Deus falou com ele, chamou ele pelo nome. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Você consegue perceber isso? Deus chamou Moisés pelo nome. Eu sempre me lembro do filme Moses, né? Deus chamou Moisés pelo nome, conhecia ele. E Deus disse uma coisa para ele, disse assim, o clamor dos meus filhos, dos filhos de Israel, chegou até mim. Ou seja, Deus conhece todas as coisas. Mas vamos lá. Quando eu começo a falar de Deus, eu fico tão empolgado, tão maravilhado com essa grandeza maravilhosa. Então, havia só Deus. Alguém diz assim, quem criou Deus? Deus não foi criado, ele simplesmente existe. Ele é. Então ele estava ali. Energia pura, condensada. Ele resolveu criar o universo. Então ele expandiu nele mesmo. Ele expandiu. O universo todo é Deus. Como é que isso se deu? Preste atenção. Um átomo tem não sei quanto de energia. Quando Deus se expandiu e ele foi criando as estrelas, ele disse, haja luminares, haja estrelas. Ele mesmo, dentro dele mesmo, foi multiplicando esses átomos. E esses átomos foram criando as coisas. Não sei se você consegue entender. Você sabe que nós nascemos de um óvulo e um espermatozoide. É só um óvulo. Ele vai se multiplicando, as células vão se multiplicando, vão multiplicando, até chegar nisso que eu sou hoje. Assim foi Deus. Ele se expandiu. Imagina uma bexiga crescendo, 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 crescendo. E lá dentro, criando todas as estrelas, galáxias, universo e tudo mais. Nós estamos dentro dele. Por isso Paulo disse assim, nele, acha para mim o versículo aí, gente. Porque a Bíblia explica tudo. A Bíblia explica a própria Bíblia. Nele nos movemos, nele existimos e nos movemos. Nós estamos dentro de Deus.
Uau! Não há nada fora de Deus. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Tudo está dentro dele. Imagina aquela bexiga grande e tudo dentro de Deus. Só que tudo que existe foi criado por um átomo de Deus. Está escrito em Tessalonicenses, é isso? Capítulo 17, versículo 28? Acho que é isso. Ah não, Atos 17, 28. Atos, capítulo 17, versículo 28. Estou com a Aline aqui me assessorando. Atos 17, versículo 28, diz assim, nele, quando diz nele, a palavra nele significa dentro. Nele existimos e nos movemos. Nós estamos dentro dele, nada foge. Por isso o salmista diz assim, se eu for no mais alto das montanhas, no mais altos lugares, lá a tua mão me alcançará. Mas se eu for no mais profundo abismo, lá também a sua mão me alcançará. Por quê? Porque nós estamos dentro dele, não tem como fugir dele. Só que tudo que foi criado, o átomo inicial que era Deus, foi se espalhando. Tudo tem Deus, nós estamos dentro dele e ao mesmo tempo, a estrela, o sol, por exemplo, tem Deus lá. Deus está lá. Um átomo de Deus está lá. O átomo que cria energia está lá. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, quando eu fui criado, a Bíblia diz que Deus soprou, né, um fôlego nas minhas narinas, o Espírito é esse átomo, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Por isso, acho que os hindus dizem, Namastê, o Deus que mora em mim, saúde o Deus que mora em você. Alguém diz assim, mas isso ele está dizendo de vários deuses. Não é isso, ele está dizendo que o mesmo Deus que está em mim, esse átomo que está em mim, está em você. Tem uma parte dele em você. Isso explica porque Deus é onisciente, porque ele está em todo lugar. Primeiro, nós estamos dentro dele, né? E segundo, porque ele está dentro de nós. Tudo que existe, ó, isso aqui, tudo que existe tem um átomo de Deus. Deus está em todo lugar. Deus está nas estrelas, Deus está em você, Deus está naquele prédio, tudo tem Deus e nada subsiste. Então a Bíblia também diz, tudo vem dele, tudo é para ele e tudo volta para ele. Isso, tudo, você veio de Deus, é para Deus e volta para Deus. Tudo que existe vem dele, é para ele e volta para ele. Isso está escrito na Bíblia também. Tudo. Não, por que não tem como você ser esquecido por Deus? Por que eu bato nessa tecla? Você é amado, incondicionalmente amado. Não tem como Deus se esquecer. Não tem como Deus se esquecer. Primeiro que você está dentro dele. Segundo, porque ele está em você. Então, tudo vem dele, tudo é para ele e tudo volta para ele. Isso está na Bíblia também, se a Aline achar aí para mim, ou se alguém achar aí, pode dizer. Então, nós estamos intrinsecamente amarrados, envolvidos em Deus. Primeiro que nós vivemos nele. Atos, tudo vem dele, tudo é para ele e tudo volta para ele. Tudo é de Deus, tudo é Deus. Então, nele vivemos, né? Já falamos, e nos movemos. Mas tudo vem dele, tudo é para ele. Você vive para ele. Não tem como Deus se esquecer. Aí a Bíblia escreve assim, não precisa achar esse versículo, que o seu nome está gravado na mão de Deus. Deus não tem mão. Isso quer dizer apenas que não tem como ele te esquecer. O que eu acabei de falar aí está em Romanos capítulo 11, versículo 36. Por que eu cito a Bíblia? Porque eu estou falando primeiro para aqueles que têm a fé cristã. Eu falo na linguagem da fé cristã. Então tudo vem dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Fantástico, né? Não tem como Deus te esquecer. A partir de hoje você vai pôr na sua cabeça, não tem como Deus me esquecer. Ele habita em mim e eu moro dentro dele. Não tem como. Você já viu aquele filme O Homem de Ferro? Que o cara lá tem um negócio aqui dentro dele que dá energia para ele? É Deus. Aquilo lá é
é uma metáfora de Deus. Quem nos dá energia? E está escrito também na Bíblia. Tudo vem dele. A vida e até o ar que respiramos. Acha para mim aí, Aline. Tudo vem dele, a vida e o ar que respiramos. Tudo que você faz, tudo que você vive vem dele. Não tem como Deus se esquecer. O mal que você interpreta como diabo, como capiroto, seja lá o que for, ou o teu próprio pensamento sabotando, diz: Deus esqueceu. Deus esqueceu de você. Ai, Deus não olha para você. Deus não te ama. Romanos 11:36. Lá em Romanos 11:36 está escrito que tudo vem dele, a vida e o ar que respiramos. Até o ar que você respira é ele que te manda. Não tem como ele te esquecer. Nunca mais, escreve aí para mim, nunca mais aceitarei que alguém diga que Deus me esqueceu. Nunca mais aceitarei que a minha mente diga que Deus me esqueceu. Atos capítulo 17, versículo 25 e 26. O que é que está em Atos aí? Já misturei as bolas aqui. Nunca mais aceite a tua mente dizer. Quando a tua mente dizer assim: ai, Deus me esqueceu. Nunca mais aceite isso. Nunca mais aceite isso. Nunca mais aceite isso. Não tem como Deus te esquecer. Não tem como Deus te esquecer. Tá falado? Tá falado? É a primeira coisa. Não tem como Deus te esquecer. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 17, versículo 25 e 26. Deus não é servido por mãos humanas. Então, até eu tenho um vídeo que eu pus aí: não sou servo de Deus, estou fora, eu sou filho. Deus não precisa de servos, de escravos. Ele não é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa ele precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A comida que você comeu hoje foi ele que te deu. O carro que você tem hoje foi ele quem te deu. A casa que você tem hoje foi ele quem te deu. Ah, eu não tenho casa ainda. Ele vai te dar. É só você agradecer, porque já está pronta a tua casa, já está pronto o teu carro, já está pronta a tua comida, a tua geladeira cheia. Já está pronto, porque ele dá tudo. Tudo é ele quem dá a todos. Vida, respiração e tudo mais. Então Deus está em tudo, está em todos. E ele é fantástico. Bom, depois eu vou ver os comentários para fazer uma segunda live e responder alguns detalhes. Isso é o rudimento. Então você entendeu, Deus se expandiu. Ah, tem uma coisa que eu quero falar para você, uma coisa fantástica. Tudo no universo, tudo que tem no universo tem dentro de você. Que fantástico! E mais, tudo foi criado matematicamente perfeito nos detalhes. Você vai anotar aí, depois você vai pesquisar. A mesma forma que tem nas galáxias, tem dentro de você, até o teu rosto tem a mesma forma da galáxia. Isso foi descoberto pela Fibonacci. Anote aí essa palavra, Fibonacci. Fibonacci. Tudo no universo obedece a Fibonacci. Quem é trader, né, como eu, sabe que até nas operações financeiras, nos gráficos, existe a Fibonacci. Até as finanças obedecem a Fibonacci. O teu rosto tem a forma da Fibonacci. Tudo é calculado, tudo é calculado. Se você olhar nas galáxias, você vai ver lá a Fibonacci. Depois você pesquisa na internet, aí você vai ver Fibonacci. Coloca lá. As baleias, o ano passado, se eu não me engano, a NASA tirou uma foto das baleias no oceano, elas fazendo uma figura da Fibonacci. Pesquisa tudo isso para você ver. Deus é fantástico. Tudo dentro de nós é milimetricamente calculado, tudo. E os homens cientistas descobriram que é o efeito da Fibonacci. Bom, mas isso aí é para uma outra história. Bom, veio essa criação. Então, Deus, quando criou o homem, ele criou todas as coisas, né? Tudo já existe em forma de energia. O que ele bolou na mente dele já existe. Então Deus criou o homem e ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Qual é a imagem, qual é a semelhança que nós temos com Deus? Deus é criador. Presta atenção. Deus
é criador. Essa é a essência de Deus. Nós somos criadores. Porque Deus é energia, é mental. Quando a gente fala de energia, a sua mente, seu cérebro é um hardware. A sua mente só funciona porque ela fica faiscando energia aí dentro. Tanto é que quando uma pessoa morre, ela só é declarada morta, não é quando o coração para, é quando para a energia do cérebro. Então eles fazem um eletro, que é de energia, encefalograma. Parou o eletro lá, parou de dar faísca, o homem morreu. Mas se está o cérebro lá funcionando, eles põem máquina para disparar o coração, porque o corpo tem que funcionar, porque o cara está lá ainda. Deus é isso aqui, mental, é essa energia mental. Imagina essa energia faiscando para todo lado. É Deus. E Ele nos criou semelhante a Ele. Ele pegou um pouquinho, ou um átomo, uma centelha, algumas pessoas dizem centelha divina, né? Nós vamos entrar nessas linguagens também. Ele pegou uma centelha divina dele, claro, se é dele é divina, e soprou em nós. Entrou, e nós começamos a funcionar. Nossa mente, nós somos semelhantes a Deus. Nós temos pensamento próprio. Eu sei que o pessoal da lei da atração, da física quântica, diz que nós somos o próprio Deus. Eu não quero entrar nesse detalhe agora. Até porque tem gente que não está apto para ouvir isso. Falar de multiverso, de várias possibilidades. Calma, nós vamos chegar lá. Mas deixa eu começar com o rudimento aqui. Então Deus soprou dentro de nós, do homem, uma centelha dele. E nós somos semelhantes a ele. Deus é criador. E Ele criou tudo como? Pela palavra. Primeiro Ele pensa, depois Ele fala. E aqui eu vou fazer um adendo para Jesus. Nós conhecemos Jesus como homem, mas Jesus já existia antes. Jesus é a palavra de Deus. Outro dia nós vamos falar sobre isso, tá? Isso é fantástico também, é fantástico. Jesus já existia antes de ter nascido. Aliás, antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Não como homem, mas o que diz lá? No princípio era o verbo. No princípio, quando tudo começou, era o verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O que é o verbo? É a palavra. Deixa eu só fazer um adendo aqui para você entender. Fecha a sua boca e pensa assim, ó, requeijão. Pensou? Agora fala, requeijão. Então, agora vamos falar, a palavra estava com o Sérgio, a palavra requeijão estava comigo aqui dentro, ó. Eu não tinha falado ainda. A palavra é o Sérgio. E a palavra se manifestou, eu falei. Entendeu quem é Jesus? Mas depois nós vamos falar sobre isso aí. Isso é fantástico também, isso é maravilhoso. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos pensar, e quando nós pensamos nós temos energia radiando, e o Espírito vem da palavra espiral. Então, quando você pensa, o seu Espírito, ou o Espírito Santo, como dizem, é uma espiral ao seu lado. São ondas de energia que você irradia. Mas também vamos falar sobre isso em outras fases. Só que quando você fala, a tua palavra vem carregada de sentimento, aquela energia que está em você, e leva para o universo. Se conecta com o Criador e volta para você. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Bom, acha para mim aí, Aline, a Bíblia diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Quando a Bíblia está falando os céus, está dizendo o universo todo é do Senhor. O universo todo é do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Daqui a pouquinho a Aline me mostra aí onde está, para você anotar, porque se você estiver anotando aí, você vai ver que tudo que eu estou falando está na Bíblia. A Bíblia é o manual, está escrito em Salmo 115, versículo 16. Eu me guio pela Bíblia, a verdade, a palavra de Deus. Agora,
A Bíblia lida linearmente, a história do povo hebreu, a história da igreja, mas ela tem regras, ela tem verdades absolutas que ninguém pode mudar e leis universais. Então, em Salmo 115, versículo 16 está: o universo é do Senhor, mas a terra ele deu ao homem. A parábola da vinha, acha aí para mim, Aline. A parábola da vinha, na parábola da vinha, Jesus disse assim: havia um fazendeiro que tinha uma vinha, tinha uma fazenda de plantação de uva. Ele chamou os seus empregados, seus amigos e disse assim: olha, eu vou ter que fazer uma viagem e eu vou deixar essa minha vinha para vocês. A um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 4, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1, ele deu talento para todo mundo e disse: cuida da vinha. A vinha estava pronta, já estava produzindo. Ele disse: cuida daí porque eu depois vou voltar. Segundo a teologia, escatologia e outras logias, Deus teria dado ao homem a terra por 6.000 anos. Por isso que nós estamos chegando no final. Alguém me perguntou aí, fala a respeito do fim do mundo. Eu não vou falar sobre isso, não quero falar sobre escatologia hoje. Mas a Bíblia também é uma agenda. Tudo que vai acontecer já está agendado. A Bíblia é uma agenda, é a agenda do amanhã. Por exemplo, só uma curiosidade para você aqui. Achou aí a parábola da vinha, Aline? Parábola da vinha. Então, a parábola da vinha, ela é uma metáfora do que Deus fez. Deus chamou o homem, pôs ele lá no Jardim do Éden. Eu sei. Isso aí é presente também, gente? Cuidado com o que vocês põem aí, hein? Então é o seguinte. A parábola da vinha é uma metáfora sobre, tá lá, Mateus capítulo 21, versículo 33. Ela está confirmando, mas é por aí. Mateus 21, 33. Então é o seguinte, a parábola da vinha é uma metáfora do que Deus fez com o homem. Deus deu a terra para o homem por 6.000 anos e ele vai resgatar essa terra de novo. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Então, a Bíblia é uma agenda. A Bíblia é uma agenda do amanhã. Só que às vezes ela é muito mal interpretada. As pessoas levam ela a ferro e fogo, não levam em conta o que a pessoa percebeu naquela época que ele escreveu e etc e tal. Por isso que tem que tomar muito cuidado, viu? Mas, por exemplo, a Bíblia é uma agenda do amanhã. Eu vou dar só um spoiler para você. Um dia nós vamos falar sobre escatologia aqui, vai ser fantástico. Vou dar um spoiler para você, acho que é isso que fala, né? Sobre a agenda. Acha para mim, Aline. A Bíblia diz assim, que no final dos tempos, os homens iriam se esconder nas cavernas para tentar fugir da ira do Senhor, ou dos últimos dias, ou dos últimos tempos. Vê se você acha para mim isso aí, que isso é importante. É uma agenda, Nos últimos tempos, os homens iriam morar em cavernas, iam fugir para as cavernas para tentar fugir da ira de Deus ou dos dias males. Só estou dando um spoiler aqui de como que a Bíblia é uma agenda do fim do mundo. É uma agenda das coisas que estão para acontecer. A Aline já vai me falar aqui e eu já vou passar para você. Se alguém mais estiver aí, estiver sabendo, Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 17. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 17. Diz lá que os homens fugiriam com medo, né? Isaías capítulo 2, versículo 19 também. Olha só, sabe o que é isso? São os bunkers que os homens já estão construindo, se preparando para o final. Isso aí, ó, Isaías foi escrito há quanto tempo atrás? Há quase mais de 3.000 anos. Apocalipse foi escrito por João há quase 2.000 anos. Mais ou menos mais de 2.000 anos. Não, 2.000 anos mais ou menos. E ele já previu, já escreveu que os homens no final iriam morar em cavernas para fugir do dia mau. Você sabe que estão construindo bunker no mundo todo. Bunker não vai salvar ninguém. Eu não estou dizendo que vai, eu só estou dizendo que a Bíblia é uma agenda. É uma agenda do futuro. E ela já nos revela hoje, quem lê já sabe o que vai acontecer. Mas enfim, vamos lá, voltamos aqui.
Então a vinha, ou seja, a terra foi dada ao homem. E Deus então, a Bíblia diz que Deus ia toda a viração da tarde falar com o homem. E o que ele ia falar com o homem? Lembre-se que o homem já nasceu adulto. Mas a mente dele, agora vamos falar sobre nós. Nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou um hardware, que é o nosso cérebro, é o nosso hardware. E o nosso corpo é o hardware. Ele colocou a energia lá, mas quando nós nascemos, como um bebê, por exemplo, o bebê não tem informação nenhuma. Ele é um computador que nasce zerado. É um computador zero. Aí você coloca o Windows, aí você coloca o WhatsApp, aí você vai colocando o Google, você vai dando informações para ele, ele vai crescendo em informação. Assim também somos nós. Quando nós nascemos, e quando Adão nasceu, ele também não tinha informação de nada. Deus foi colocando as informações nele. Por isso, preste atenção, tem um vídeo que fala assim, quem governa a sua vida? Quando você nasce, do zero, desde a barriga, até os 7, 12 anos no máximo, você é uma esponja. Por isso que a criança fica, pai, por quê? Pai, por que o passarinho voa? Pai, por que o passarinho voa? Por que o passarinho voa? Porque ele quer saber, é a informação que ele está retendo. E tudo que você fala para essa criança fica no subconsciente. Se você fala para ela, você não vale nada, você não presta, você nunca vai ser nada na vida, ela vai absorvendo e vai gravando aquilo. Por isso que hoje você passa na sua cabeça algumas informações que você fala, meu Deus, minha mente me sabota. Minha mente diz que eu não consigo, que isso aí não é para mim, porque você ouviu lá atrás. E é por isso que eu passo as afirmações para você substituir essas informações que você tinha lá atrás. Quando você entra na igreja também, você tem as informações, o primeiro ano da igreja é crucial. Se você tem as informações erradas, você vira um crente maluco. Você vira um crente doido. Enfim. Então, Deus colocou as informações lá. Então, muita gente fala assim, o pecado, o pecado. Qual foi o pecado de Adão? Foi comer maçã? A Bíblia nem fala que era maçã. Não. O pecado de Adão foi não crer em Deus. Porque Deus falou para ele assim, não coma do fruto dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. Tem outras explicações, eu não quero entrar, estou falando na explicação da fé cristã. Quando ele comeu por quê? Preste atenção nisso agora que você vai entender porque muita coisa passa na sua cabeça. O Adão era perfeito, o Adão era como Jesus, ele só olhava para frente, ele só pensava bem, ele só pensava positivamente, ele só pensava o que Deus falava para ele. Mas chegou alguém na cabeça dele, da Eva, e falou assim, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer nenhuma fruta do jardim? A mulher disse, não, ele disse que nós podemos comer todas, menos daquela árvore lá. Por quê? Porque ele disse que o dia que nós comermos, nós vamos morrer. E a serpente, o mal, o capiroto, o lado esquerdo do cérebro, seja lá como você crê, disse assim, é certo que vocês não vão morrer. E na cabeça da Eva começou uma dúvida. Deus disse que nós vamos morrer, mas isso aqui está dizendo que nós não vamos morrer. Deus vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Deus está mentindo. Pronto. Errou o alvo, pecou. Quando Jesus veio, ele disse assim, a Bíblia explica a própria Bíblia. Ele disse assim, convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. Mas o Espírito Santo tem que vir, então eu vou para o Pai. E quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele vos lembrará tudo que eu falei para vocês. E ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Acha para mim isso aí, Aline. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, do juízo e da justiça. Aí ele explica. Do pecado,
porque não crê em mim. Do pecado, porque não crê em mim. Gente, vocês estão mandando presente aqui, eu não estou agradecendo, primeiro porque eu não conheço essas coisas. Mas eu quero agradecer muito, vocês estão mandando presentes aí, eu sei que eu estou vendo passar algumas coisas aqui, mas eu não quero perder meu raciocínio. Gratidão a você que está mandando os presentes, gratidão a você que não pode mandar nada, não quer mandar nada, mas está prestando atenção, gratidão do mesmo jeito. João 16:8. Então Jesus diz assim, ele convencerá o mundo do pecado, depois ele explica, do pecado porque não crê em mim. Qual é o pecado do homem com relação a Deus? É duvidar. Por isso Jesus disse assim, quando pedirdes alguma coisa, credes que já o recebeu, não duvide em seu coração, porque duvidar é pecado. Aí você diz assim, mas fumar é pecado, não sei o que é pecado. Escuta, depois que o homem duvidou de Deus, entrou um vírus no homem, a nossa mente ficou negativa. Toda a nossa mente, você já parou para pensar que, aí ó, isso aí deve ser presente, obrigado, eu tô agradecendo, mas eu não posso ficar parando para agradecer toda hora, porque senão eu não vou no meu raciocínio aqui. Então, você já percebeu que a nossa mente, ela pensa primeiro no negativo para depois pensar positivo? Por quê? Porque esse vírus que entrou no homem, que é a dúvida, que é o pecado, que de Adão para cá todo mundo peca, porque todo mundo duvida, esse é o pecado do homem. Esse é o mal que habita no mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo só pensa negativo. Você pode ver, seu filho demora 10 minutos para chegar em casa, você já começa a pensar, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Porque você já está crendo que aconteceu alguma coisa. A nossa crença, ela ficou negativa. Todo mundo sempre acredita em alguma coisa. Ah, eu sou ateu. Você pode ser ateu com relação a Deus, você não acredita em Deus do jeito que as religiões falam, mas você acredita em alguma coisa. Primeiro, você acredita que Deus não existe. Isso é uma fé, isso é uma crença. Nós vivemos por crença. O homem, o nosso cérebro, ele vive e toma decisões por crença. Por exemplo, você abre a porta devagar porque você crê que alguém pode estar do outro lado e pode querer te fazer mal. Você para no farol vermelho porque você crê que alguém vai passar do outro lado porque está verde. Você crê nisso, é por isso que você para. Você toma decisões baseadas em crenças. O nosso software é crença. Por isso, quando alguém diz, você não vai dar em nada, você não presta, você não faz nada direito, é uma crença que está sendo colocada no seu hardware. O software que está sendo instalado no seu hardware é de não merecimento, de não possível. Por isso, quando você diz que não pode, é uma crença. E você está certo, porque você acredita nisso. Mas quando você diz que pode, também é uma crença. E você está certo, porque você acredita nisso. Jesus disse, tudo, põe aí nos comentários, tudo, eu quero ver uma chuva de tudo aí, tudo, para entrar na nossa cabeça, tudo, só escreve tudo, e a Aline vai achar para mim onde está escrito, tudo é possível ao que crê, tudo, eu quero ver uma chuva de tudo, porque quando as pessoas vierem dizer para você, não é bem assim, você vai dizer tudo, você vai encher a boca, arreganhar os dentes e dizer, tudo, na Bíblia está escrito, tudo é possível ao que crê. Tudo. O problema é o que você crê. Se você crê que não pode, é o seu tudo. Então você não pode. Se você crê que você pode, é o seu tudo. Você pode. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Você entende as afirmações que eu te dou todo dia? É para mudar o seu software. Eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou próspero, eu sou amado incondicionalmente. Eu estou mudando meu software. Porque quando eu creio, uau, descobri o segredo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aí, alguém me pergunta assim, por que existe tanta maldade no mundo? Por que tanta criança nasce doente? Por que tanta gente pobre? Por que não sei o que, não sei o que? Pensa aqui.
Olha, não é segredo, porque tudo já está revelado, mas vê se entra na sua cabeça como funcionam as coisas. Eu falo isso quase todo dia. Esse Deus que expandiu e nós estamos dentro dele, quando eu falo universo, eu estou falando com Deus, porque eu estou falando com todo o universo. O universo funciona assim. Aqui na Terra, Deus criou um solo. E tudo que eu quero que nasça, eu tenho que plantar. Então eu quero uma laranja, eu tenho que plantar uma laranja, uma semente de laranja para ela ser uma laranjeira, para me dar laranjas, para me chupar laranja. Tudo aqui. Mas o universo tem lá, tudo lá em cima também. Então quando eu penso, meu cérebro começa a energia. Eu penso, eu crio um sentimento, todo o meu corpo é magnetizado. Aqui é elétrico, coração é magnético. E eu falo, aquela palavra vai para o universo, se conecta com o Criador, com a mente infinita, e tudo que eu preciso já existe. E aquilo volta para mim. Você quer ver como está escrito isso na Bíblia? Efésios capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: bendito, ou seja, maravilhoso, é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, tudo está mental. Quando a Bíblia fala espiritual, é mental. Tudo que está na minha mente, Ele já me abençoou com todas as bênçãos. Com quantas bênçãos eu já sou abençoado? Escreve aí, todas. Escreve aí, taca o dedo aí, todas. Todas as bênçãos. Nunca mais alguém vai dizer, isso aí não é da vontade de Deus, é todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus, bendito seja esse Deus maravilhoso, que já me abençoou com todas as bênçãos, todas, todas. Uma roupa nova, é todas. Um sapato novo, é todos. Um emprego melhor, é todas as bênçãos. Uma casa, faz parte de todas as bênçãos. Saúde, uau, todas as bênçãos estão disponíveis. E quando é que Ele vai nos abençoar? Responde para mim aí, quando é que Ele vai nos abençoar? Deixa eu olhar aqui com meus óculos aqui. Quando é que Ele vai nos abençoar? Quando é que Ele vai nos abençoar? Responde aí, quando? Quando? Não, ainda, agora? Não é agora não. Eu acabei de ler o versículo para vocês. Já nos abençoou, já é passado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. O pessoal da lei da atração, da física quântica, diz assim, tudo já existe. Está baseado na Bíblia, parabéns. Tudo que você precisa já existe. Já existe numa dimensão. A Bíblia chama regiões celestiais. O Po Yang-Shu, que é um pastor na Coreia, teve a maior igreja do mundo, mais de 1 milhão de membros. Ele escreveu um livro muito bom para você ler, chama-se Quarta Dimensão. Tudo que você precisa já existe no universo, em forma de energia. Bendito seja Deus que já nos abençoou. Ah, mas então eu vou ficar pedindo para Deus, porque se Ele já me abençoou? Não, você não tem que pedir mais. Você tem que agradecer, filhote. Se você crê que já tem, você tem que agradecer. Por isso que quando você agradece, a Bíblia diz, em tudo dai graça, dá graça, graça. Quando você agradece, você está crendo. A crença é que você já tem. E quando você já tem, você recebe. É simples assim. Mas quando você diz eu sou pobre, você está crendo que é pobre. Então você vai ter mais pobreza. Quando você diz que está doente, você está crendo que está doente, você vai ter mais doença. Mas quando você diz, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, e você passa a acreditar, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que Deus já te abençoou com todas as bênçãos, e a cura é uma bênção, Ele já te deu, por isso que você diz, eu já sou curado. Eu não vou ser curado, eu já sou curado. Você aí que está manifestando algum tipo de doença, você já está curado, recebe, diga, eu recebo a minha bênção, eu recebo a minha cura, recebe, já estou curado, eu já estou curado.
O dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. Deus já me deu? Já me deu. Já me deu, eu sou rico. Eu não tenho falta de nada. Tudo vem a mim. Tudo vem a mim. Com alegria e facilidade. Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Sempre é bom. E aí a pergunta que não quer calar. Preste atenção. Por que nascem tantas pessoas com doença? Por que nasce criança com doença? Por quê? Então preste atenção. O mundo todo. Pensa que eu estou ligado em você por um celular. Você está em Rondônia, você está me vendo por causa de um celular. Você está no Piauí, está me vendo por causa de um celular. Nós estamos todos conectados. No universo, que nós estamos todos dentro de Deus, estamos todos conectados também. A energia que nós emanamos, ela influencia um ambiente, ela influencia um país, ela influencia o mundo. Deixa eu contar um testemunho aqui para você entender como nós influenciamos. Alguns anos atrás, numa marcha para Jesus, já faz bastante tempo, eu não me lembro agora quando foi, numa marcha para Jesus, lá em São Paulo, nós estávamos lá com o apóstolo Estevão e tudo mais, todo mundo lá. E eu me lembro que ele parou o trailer dele em frente ao Carandiru, que era o maior presídio da América do Sul. E os presos, todos com aquelas bandeiras brancas lá, saudando a marcha para Jesus, porque muitos, infelizmente, muitos são filhos de crentes. E o apóstolo falou assim, isso aqui é uma vergonha para o Brasil. Isso aqui é uma humilhação para o ser humano. Levante a sua mão para cá e declara comigo que isso aqui vai fechar, vai deixar de existir. E todos nós emanamos aquela energia, vai fechar, vai acabar isso aqui, vai fechar, vai acabar. Resultado, Carandiru não existe mais, fechou. Transferiram os presos, deu aquele monte de rolo que deu lá, fechou, não existe mais. A energia coletiva, ela age em situações coletivas. Agora você pensa, a maioria das pessoas, 90% das pessoas, pensando negativamente, pensando em doença, pensando em desgraça, falando mal do governo, falando mal da mulher, falando mal do patrão, falando mal do vizinho, falando que está doente, falando que vem uma nova pandemia, que vem não sei o quê, ó a energia, influencia no nascimento de novas crianças, aumenta a pobreza. Você entendeu por que nascem crianças? Por que tem tanta doença no mundo? Jesus disse, o mundo jaz no maligno, ou seja, o pensamento coletivo é maligno, é mal. E se todo mundo começar a pensar bem, vai dar certo. Aqui em Ribeirão Preto, também há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, as igrejas se reuniram, eu acho que isso aí deve ter acontecido em algumas cidades também, e fizeram vigílias durante um mês. Tinha oração de hora em hora, num ginásio aqui da cidade. Tinha oração, tinha louvor, de hora em hora, durante um mês. E nós declarávamos coisas boas. Durante aquele mês não teve um assassinato. As autoridades ficaram bobas. Não teve um assassinato. Os roubos diminuíram. Não teve estupro. Não teve coisas danosas na cidade. Por quê? Porque o pensamento coletivo estava melhor do que o pensamento negativo. Mas o que acontece? A gente vai para a igreja e fala mal até do pastor, fala mal dos filhos do pastor, porque o mundo jaz no maligno. Você entendeu por que essas coisas acontecem? Mas vamos voltar aqui a nós. Você já sabe que você tem um poder imenso, o seu corpo tem não sei quantos milhões ou bilhões de átomos de energia. Quando você canaliza isso, quando você foca num pensamento, por exemplo, quando você fecha os seus olhos e visualiza aquele carro que você quer, ou aquele dinheiro que você quer que entre, você não vai dizer eu preciso, o que eu preciso é quem não tem.
você visualiza e diz, eu tenho 50 mil reais, eu tenho 5 mil reais, eu tenho, e você se imagina recebendo esse dinheiro, você está pensando, e você fala com sentimento, pode saber, esse dinheiro vai chegar para você, vai chegar. Mas amanhã você tem que continuar pensando da mesma maneira. Porque se amanhã você disser, isso aí é mentira, não chegou nada, pronto, acabou, já morreu, você tem que fazer tudo de novo. Por isso que todo dia nós fazemos afirmações, eu sou próspero, eu sou abençoado, o dinheiro vem até mim, o dinheiro vem até mim. Como é que eu sei que o dinheiro vem até mim? Filipenses 4,19, está escrito assim, o meu Deus... Repete aí comigo, o meu Deus, segundo as riquezas dele, suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus, segundo as riquezas dele, suprirá todas as minhas necessidades. Em glória ainda. Não é de qualquer jeito não, é com festa. Deus é riquíssimo em sabedoria e misericórdia, mas todo ouro e toda prata é dele. Todo o universo é dele. Todo o universo é dele. E você é filho, então é seu também. Tudo que você precisa, você se fecha no seu quarto, se fecha consigo mesmo. Lembra que não tem um Deus lá fora, tem um Deus dentro de você e você está dentro dele. Obrigado, Deus, porque nada me falta. Obrigado, Senhor, porque eu tenho dinheiro todo mês. Todo mês me sobra dinheiro. Você que tem empresa, diz aí, obrigado, Deus, porque minha empresa está arrebentando, está fantástica. Muitos clientes, eu estou vendendo mais do que tudo. Eu estou tendo até que fazer agenda para atender os clientes que eu não estou dando conta. Vou ter que contratar gente. Obrigado, porque eu já tenho isso. Essa crença foi instalada em você. Você vai expirar, o seu espírito vai carregar essa palavra que você está dizendo e o universo vai enviar de volta para você. É simples assim. Você pode ser o que você quiser, você pode ter o que você quiser. Eu sei que o pessoal da Lei da Atração diz, há vários universos, multiversos, e há várias versões. Você consegue o que você quiser com a palavra. Alguém disse assim para mim, meu marido é alcoólatra, como eu faço? Comece a declarar, meu marido é uma bênção, meu marido é liberto, meu marido é feliz, meu marido é amável, meu marido é liberto emocionalmente, meu marido não tem vício nenhum. Você está vendo que ele tem, mas você não foca no que você está vendo, você foca no que você crê. E você crê que a palavra tem poder e você vai falar. E daqui a um tempo, você vai dizer também, meu marido tem nojo de bebida. Meu Deus, não sei o que aconteceu. Eu chego com bebida perto dele, ele até vomita. Por quê? É a crença que você instala em você. Eu vou dizer agora o grande versículo, alguns versículos que são a base da minha fé. O primeiro é aquele que alguém diz assim, qual é a vontade de Deus? Eu já cheguei a ouvir gente dizer que Deus não prometeu felicidade para ninguém, que Deus não quer que ninguém seja feliz, que nós temos que tomar nossa cruz e sofrer. Eu não aceito isso não, isso não está na Bíblia não. O versículo é esse, a Aline acha para mim aí, que está escrito assim, eu é que sei, Deus falando. Olha o que Deus fala, você vai querer ouvir Deus falando ou quer ouvir qualquer Zé Mané falar aí? Pois Paulo diz assim, se um anjo vier falar outra coisa para você, não acredite. Não acredite. Deus falando, eu é que sei os planos, os pensamentos que eu tenho a seu respeito, a vosso respeito. São planos de fazer-vos bem. Quando Deus diz que tem plano de fazer bem para a gente, o pensamento dele é de fazer bem para a gente, para mim, eu estar bem é eu estar feliz. Para mim, eu estar bem é eu estar saudável. Jeremias 29, 11. Anote isso na sua Bíblia, anote.
Coloca na sua geladeira, imprime, coloca na sua geladeira, todo dia você fala para você mesmo, é Deus falando com você. Eu é que sei, Deus falando, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de fazer-vos bem, não mal. Não mal. Se Deus coloca doença em alguém, você acha que isso é bem ou é mal? Para mim é mal. Então se Deus não pensa em fazer mal, Ele não vai colocar doença em ninguém. Senão nem precisa do capiroto. É pensamento de fazer bem. Você acha que seu pai quer que você tenha a sua geladeira vazia? Você acha? Não, isso é mal. Então você vai agradecer. Pai, obrigado porque o Senhor quer me fazer bem. Então minha geladeira está cheia. Às vezes você não está vendo a geladeira cheia, está vendo vazia. Mas visualiza ela cheia e agradece, porque é o pensamento de Deus, é esse. Alinhe o seu pensamento com o pensamento de Deus. Quando você alinha o seu pensamento com o pensamento de Deus, as coisas acontecem. Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Que está dando uma... Está aparecendo um negócio na minha tela aqui que eu não sei o que é. Eu não sei se vocês estão me ouvindo mais aí. Apareceu um negócio na minha tela aqui que eu não sei o que é. Tá normal? Bom, tá avisando aqui que a live vai terminar em 4 minutos. Tá normal, gente? Eu não tô vendo mais nada aqui. Apareceu um negócio na minha tela aqui que eu não sei o que é. Então... Posso continuar, né? Tá normal, né, Aline? Gente, o que é isso aqui na minha tela que eu não sei? Apareceu de volta aqui, para arrastar o negócio para lá. Minha live vai terminar em 4 minutos. Então, o que Deus diz aí? Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito. Quando você alinha o seu pensamento com Deus, o universo responde para você. Mas quando você diz, eu sou pobre, Deus se esqueceu de mim, não sei o quê, você está completamente desalinhado. Quando Jesus disse assim, se vocês estiverem em mim, alinhado com o meu pensamento, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo, e tudo lhes será dado. Tudo é tudo. Mas tem que alinhar com Ele. Então, quando eu começo a pensar que Deus me quer bem, e que Ele é meu Pai, que Ele me ama incondicionalmente, eu começo a agradecer, porque eu sei que nada vai faltar, nada vai faltar. Você está com conta para pagar? Agradece agora, Deus, muito obrigado, porque nada vai faltar, vou pagar todas as minhas contas, todas, e vai me sobrar dinheiro. Como? Como não é problema seu, nem meu, é dele. É dele, do Pai. Mas o versículo não termina aí. Ele continua dizendo assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de fazer bem, não de fazer mal, e dar o fim que vocês esperam. Qual é o fim que você espera? Olha aqui, lembra que eu disse, você quer plantar alguma coisa, você planta aqui na terra, mas o universo te dá aquilo que você espera. Se você diz lá, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre, você está mandando para o universo pobreza. É isso que você quer? Toma pobreza. Eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente. É isso que você quer? Então volta mais doença. Mas quando você diz, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou feliz, eu sou animado, o universo recebe e diz, é isso que você é? Então toma mais do mesmo. Você entendeu o poder da palavra? Isso aqui não é palavra positiva, não é teologia, não é teoria. Você é uma estação de rádio ambulante, você tá fazendo afirmação toda hora. Você já falou com você mesmo? Claro que já, todo mundo fala com você mesmo, consigo mesmo. Então a gente está andando, a gente está ali. Eu não vou conseguir pagar essa conta. Meu Deus, eu não vou. Você está afirmando, é uma crença. Não, você vai dizer, eu vou conseguir pagar essa conta e vai me sobrar dinheiro. Esse mês vai me sobrar dinheiro. Quer fazer um desafio? Começa a dizer, esse mês vai me sobrar dinheiro. Esse mês vai me sobrar dinheiro. Esse mês vai me sobrar dinheiro. Começa a falar isso todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Eu sou curado, eu sou abençoado. Vai ver o que vai acontecer com você.
Minha live está terminando. Já é 11h06. Eu ia fazer mais, mas estou avisando aqui. Eu não sabia que tinha período para live. Eu espero que a próxima a gente fale mais coisas. Eu vou falar das infinitas possibilidades, das infinitas personalidades que tem, das infinitas possibilidades que Deus usa para você chegar lá e das várias formas suas que existem no multiverso. No universo, no multiverso, existe um Sérgio pobre, miserável, andarilho, mas existe um Sérgio rico, milionário, feliz. Quem escolhe o que vai viver sou eu. A minha crença é que define quem eu sou. A sua crença é que define quem você é. Eu quero agradecer muito as pessoas que têm me mandado feedback. Muita gente dizendo, olha, eu estava depressivo, eu estava mal, minha vida já mudou. Gratidão, porque você acreditou no que eu estou falando. Não é por mim que você está acreditando, é por Ele. É porque o Pai está falando conosco, Ele quer levantar pessoas curadas, levantar pessoas felizes. E sabe de uma coisa? Você tem que começar agora a falar no seu canal. Fala o que eu falo. Ah, mas eu vou te imitar? Imita. Paulo começou imitando Jesus. E ele disse, me imitem, assim como eu imito Jesus. Tem canais aí fantásticos. A Tânia, não sei se ela está aí ainda, especialista. Canal fantástico. Você que tem problemas de relacionamento, ou quer melhorar seu relacionamento, ou quer ter mais informações, assiste o canal dela. Tem outros canais aí que eu vou começar a divulgar também. Ah, nossa, mas você não quer só para você? Não, não quero para mim não. Quero só para mim não. Deus tem infinitas possibilidades de me abençoar. Eu quero agradecer os presentes que vocês mandaram aí, que eu nem sei o que é isso. Muito obrigado mesmo. Eu vou fazer uma última pergunta agora. Eu tenho disponibilidade de fazer live todos os dias às 11 horas, não, das 10 às 11, durante a semana que vem. Quem quer? De repente você não pode participar todo dia, mas você pode participar de uma. Quem quer, começa a colocar aí, eu quero. Se eu tiver muita gente aí, eu vou fazer. Todos os dias, das 10 às 11. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11. Aí sim, cada dia dá para abordar um tema e a gente vai falando. Eu quero. É isso aí, senta o dedo aí. Porque aí nós vamos falando tema por tema, porque hoje foi o rudimento, foi o básico para a gente entender como a gente funciona. Obrigado. Então, olha, a partir de segunda-feira, 11 horas da noite, todos os dias, das 10 às 11, já estou me confundindo aqui, das 10 às 11, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias, das 10 às 11, cada dia um tema para a gente falar aqui sobre essa bênção maravilhosa que é o nosso Criador. Todos os dias, das 10 às 11 da noite, eu vou estar aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. E eu vou fazer com outras pessoas também, para eles darem testemunho, para eles falarem o que está acontecendo na vida deles. Vai ser fantástico. Vai ser maravilhoso. Gente, muito obrigado. Gratidão a cada um. Obrigado, Aline. Obrigado a todos vocês que participaram. Eu não fiquei lendo aqui comentários, porque estou com uma luz aqui na frente da minha cara, não está dando para mim ver. Mas deixa eu perguntar aqui, quantos de vocês já tiveram uma mudança, nem que seja pequena ainda na sua vida, e pode escrever para mim aí, eu tive mudanças, só para mim saber que eu já tive, maravilha, gratidão. Toda honra e toda glória é dada ao Criador. É Ele que nos move, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá todas as coisas. Olha, eu quero dizer para vocês, eu não sou nenhum cara fantástico não, viu? Eu sou só sou o Sérgio. Tenho meus dias ruins, tenho
meus dias que eu choro, tem os dias que a minha energia baixa e eu saio declarando a palavra. Mas o bom é que eu venci. E como Jesus disse, tenha um bom ânimo, eu venci, eu vou dizer para vocês, eu passei por depressões, eu passei por vales terríveis, mas eu venci. Você vai vencer também. Gratidão. Deus te abençoe. Agora eu tenho que descobrir como é que desliga isso aqui.